Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 157, estamos no período do Evangelho de São Marcos e vamos ouvir Marcos 7 e 8 e Salmo 23. Marcos 7. Os fariseus e alguns doutores da lei vindos de Jerusalém reuniram-se à volta de Jesus e viram que vários dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. É que os fariseus e todos os judeus em geral não comem sem ter lavado e esfregado bem as mãos, conforme a tradição dos antigos. Ao voltar da praça pública, não comem sem se lavar, e há muitos outros costumes que seguem por tradição. Lavagem das taças, dos jarros e das vasilhas de cobre. Perguntaram-lhe, pois, os fariseus e doutores da lei: por que é que os teus discípulos não obedecem à tradição dos antigos e tomam alimento com as mãos impuras? Respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vazio é o culto que me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Descurai o mandamento de Deus para vos prenderdes à tradição dos homens. E acrescentou: anulais a vosso bel prazer o mandamento de Deus, para observardes a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoar o pai ou a mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se alguém afirmar ao pai ou à mãe, declaro corban, isto é, oferta ao Senhor, aquilo que poderias receber de mim. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, anulando a palavra de Deus com a tradição que tendes transmitido, e fazeis muitas outras coisas do mesmo género. Chamando de novo a multidão, dizia: ouvi-me todos e procurai entender. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando, ao deixar a multidão, regressou a casa, os discípulos interrogaram-no acerca da parábola. Ele respondeu: também vós não compreendeis? Não percebeis que nada do que de fora entra no homem o pode tornar impuro, porque não penetra no coração, mas sim no ventre, e depois é expelido em lugar próprio? Assim declarava puros todos os alimentos. E disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Porque é do interior do coração dos homens que saem os maus pensamentos, as prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições, perversidade, má-fé, devassidão, inveja, maldicência, orgulho, desvarios. Todas estas maldades saem de dentro e tornam o homem impuro. Partindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde passar despercebido, porque logo uma mulher que tinha uma filha possessa de um espírito maligno, ouvindo falar dele, veio lançar-se a seus pés. Era gentia, cirofenícia de origem, e pedia-lhe que expulsasse da filha o demónio. Ele respondeu: deixa que os filhos comam primeiro, pois não está bem tomar o pão dos filhos para o lançar aos cachorrinhos. Mas ela replicou: dizes bem, senhor, mas até os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Jesus disse: em atenção a essa palavra, vai. O demónio saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a menina recostada na cama. O demónio tinha-a deixado. Tornando a sair da região de Tiro, veio por Sidom para o mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Trouxeram-lhe um surdo tartamudo e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Afastando-se com ele da multidão, Jesus meteu-lhe os dedos nos ouvidos e fez saliva com que lhe tocou a língua. Erguendo depois os olhos ao céu, suspirou dizendo: Efatá, que quer dizer, abre-te. Logo os ouvidos se lhe abriram, soltou-se a prisão da língua e falava corretamente. Jesus mandou-lhes que a ninguém revelassem o sucedido, mas quanto mais lhe recomendava,
mais eles o apregoavam. No auge do assombro diziam: faz tudo bem feito, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Marcos 8. Naqueles dias havia outra vez uma grande multidão e não tinham que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Há já 3 dias que permanecem junto de mim e não têm que comer. Se os mandar embora em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns vieram de longe. Os discípulos responderam: como poderá alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou: quantos pães tendes? Disseram: 7. Ordenou que a multidão se sentasse no chão, e tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e dava-os aos seus discípulos para eles os distribuírem à multidão. Havia também alguns peixinhos. Jesus abençoou-os e mandou que os distribuíssem igualmente. Comeram até ficarem satisfeitos, e houve 7 cestos de sobras. Ora, eram cerca de 4.000. Despediu-os e, subindo logo para o barco com os discípulos, foi para os lados de Dalmanuta. Apareceram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu para o pôr à prova. Jesus, suspirando profundamente, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, sinal algum será concedido a esta geração. E deixando-os, embarcou de novo e foi para a outra margem. Os discípulos tinham-se esquecido de levar pães e só traziam um pão no barco. Jesus começou a avisá-los, dizendo: olhai, tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: não temos pão. Mas ele, percebendo-o, disse: por que estáis a discorrer que não tendes pão? Ainda não entendestes, nem compreendestes? Tendes o vosso coração endurecido? Tendes olhos e não vedes? Tendes ouvidos e não ouvis? E não vos lembrais de quantos cestos cheios de pedaços recolhestes, quando partiu os 5 pães para aqueles 5.000? Responderam: 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de bocados recolhestes? Responderam: 7. Disse-lhes então: ainda não compreendeis? Chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, pedindo-lhe que o tocasse. Jesus tomou-o pela mão e conduziu-o para fora da aldeia. Deitou-lhe saliva nos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou: vês alguma coisa? Ele ergueu os olhos e respondeu: vejo os homens, vejo-os como árvores a andar. Em seguida, Jesus impôs-lhe outra vez as mãos sobre os olhos e ele viu perfeitamente. Ficou restabelecido e distinguia tudo com nitidez. Jesus mandou-o para casa, dizendo: nem sequer entres na aldeia. Jesus partiu com os discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, fez aos discípulos esta pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Disseram-lhe: João Batista, outros Elias, e outros que és um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Perguntou-lhes. Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias. Ordenou-lhes então que não dissessem isto a ninguém. Começou depois a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei, e ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E dizia claramente estas coisas. Pedro, desviando-se com ele um pouco, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo-lhe: vai-te da minha frente, Satanás, porque os teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens. Chamando a si a multidão, juntamente com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida há de perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho há de salvá-la. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? Ou que pode o homem dar em troca da sua vida? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras entre esta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos.
Salmo 23. Salmo de David. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar e conduz-me às águas refrescantes. Reconforta a minha alma e guia-me por caminhos retos, por amor do seu nome. Ainda que atravesse vales tenebrosos, de nenhum mal terei medo, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado dão-me confiança. Preparas a mesa para mim à vista dos meus inimigos. Ungiste com óleo a minha cabeça. A minha taça transbordou. Na verdade, a tua bondade e o teu amor hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Caros ouvintes, estamos no quarto episódio sobre o Evangelho de São Marcos. Chamo-me Rui Gouveia, sou Bispo Auxiliar de Lisboa e é com muito gosto que estou convosco para vos falar em breves minutos sobre estes dois capítulos, o capítulo 7 e o capítulo 8. São Marcos, como escritor e no seu Evangelho, traduz um ritmo frenético e impressionante sobre o ministério público de Jesus. E estes dois capítulos, o 7 e o 8, que hoje são lidos e que escutamos, colocam-nos perante, provavelmente, o cerne de todo o Evangelho, deste Evangelho. O capítulo 7 começa com um debate denso sobre a pureza ritual e termina no território gentio da Decápolis. Dizer que para um judeu a pureza corporal e dos ritos era sempre muito importante, porque traduzia uma lógica muito própria da fé judaica de ser perfeito como Deus é perfeito. E a pureza era sempre sinal de quem está a fazer um caminho de perfeição, de quem está no caminho de Deus. Por outro lado, as terras gentílicas, Decápolis, é terra de pagãos e por isso mesmo, por si só, é uma terra impura. Por outro lado, o capítulo 8 inclui uma segunda multiplicação de pães, como já vamos ver. Recordar, para quem ouviu o capítulo 6 e 7, recordar que no capítulo 6 há um primeiro milagre da multiplicação de pães, mas se na primeira vez Jesus multiplicou os pães para os judeus, nesta vez, no capítulo 8, faz uma multiplicação em terra estrangeira para gente que não é judia. Neste capítulo também assistimos a uma cura de um cego, e é uma cura que é feita em duas etapas, que no fundo é relatado de forma exclusiva por Marcos. Finalmente, também neste capítulo 8, assistimos à confissão de Pedro em Cesareia de Filipe, a confissão de quem é Jesus. É aqui, e há pouco falava que provavelmente este é o cerne de todo o Evangelho de Marcos, porque é aqui que a pergunta que Marcos coloca indiretamente desde o versículo 1 do primeiro capítulo recebe uma primeira resposta humana direta dos seus discípulos. Tu és o Cristo. É uma resposta correta. Mas escutando o resto do capítulo, nós percebemos que se Pedro era capaz do melhor, Pedro também é capaz do pior, porque logo de seguida surge uma grande controvérsia entre ele e Jesus, porque ele é incapaz de aceitar o plano da paixão que Jesus apresenta. Na verdade, olhando para a súmula dos principais eventos destes dois capítulos, nós assistimos aos fariseus e escribas de Jerusalém a questionarem Jesus sobre os seus discípulos, que comem com mãos por lavar, aquela questão da pureza. Depois Jesus cita, enfim, a questão de Isaías, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
E, no fundo, Jesus vai argumentando com a Sagrada Escritura que a vida que eles levam, aqueles que o acusam, é uma vida de hipocrisia. É uma vida de hipocrisia. Jesus retira-se para a região de Tiro e aqui surge uma mulher cirofenícia que fica imortalizada no Evangelho de Marcos, que pede a cura da filha à beira de uma mesa onde Jesus está reclinado a comer. Há um diálogo sobre o pão dos filhos e as migalhas dos cachorrinhos, e Jesus responde à fé persistente daquela mulher, fazendo-lhe a vontade. Há uma cura de um surdo-mudo, há uma segunda multiplicação de pães, como já referi. Os fariseus continuam a pedir um sinal do céu, Jesus recusa-o. Depois há uma travessia de barco e Jesus adverte sobre o fermento dos fariseus e de Herodes. E aqui, obviamente, há depois aquilo que já falei, que é a cura gradual do cego. Esta cura deste cego é um episódio extraordinário, porque creio que de alguma maneira ele evidencia o próprio itinerário da nossa fé. A nossa fé é, de facto, como que uma escada que sobe para o céu. E quanto mais subimos, mais vamos entendendo quem é este Deus, mais as nossas dúvidas se vão dissipando, embora vão surgindo outras. Mas o que é certo é que a atitude de fé é sempre necessária para ver mais além. Todos estes 2 capítulos, ou toda esta narração destes 2 capítulos, coloca-nos perante, por um lado, mostrar que a vida de fé é um caminho que se vai aprofundando gradualmente, e, por outro lado, vai-nos dizendo estes 2 capítulos que o reino de Deus não tem fronteiras, nem étnicas, nem raciais, nem culturais. O reino de Deus é, de facto, um movimento de Deus que se expande continuamente e que quer atingir todos os homens e todas as mulheres da face da terra. Este movimento que Marcos impõe desde o princípio da sua narração torna-se extraordinário nestes 2 capítulos, o capítulo 7 e o capítulo 8. Na verdade, Jesus não se contenta com qualquer coisa. Jesus quer ocupar todo o nosso coração, Jesus quer ocupar todos os corações de todos os homens e todas as mulheres de todos os tempos e de todos os lugares. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 157, a conhecer a Palavra de Deus, que também é alimento para todos. Um abraço em Cristo, até amanhã.